estaremos lendo o último capítulo, a última sessão dessa rica carta, que é a primeira carta do apóstolo João, capítulo 5. Nós vamos ler os versículos de 13 a 21, e assim nós concluiremos, com a permissão de Deus, esse estudo na palavra do Senhor. Nós faremos essa leitura, estudaremos os versículos, em seguida nós estaremos orando ao Senhor. Temos algumas razões pelas quais nós devemos orar ao nosso Deus. Deixa eu tentar arrumar isso aqui. Muito bem, vamos a 1 João capítulo 5, versículos de 13 a 21. Permaneçam com as Bíblias abertas, e aqueles que estão acompanhando pela internet, também nós encorajamos a terem uma Bíblia consigo, e assim poderão também acompanhar esse estudo, essa exposição da palavra de Deus. Eu não sei se alguém sinalizou em relação ao som, Bianca, não é? Tá baixinho, é? Tem como aumentar? Aí tinha um volume já, não é? Então a gente vai ter que providenciar. O Hugo veio aqui na segunda, acho que era um problema na medusa. Vamos providenciar uma nova medusa para a igreja. Vou falar um pouquinho alto, porque eu acho que melhora lá, não é? Melhora, não é? Tá bom? Ok. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometendo pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Meus irmãos, o apóstolo João conclui essa carta de uma maneira brilhante. Eu vou tentar expor esse texto sem tentar não ser superficial, tá? Na intenção de concluí-lo, mas eu vou tentar apresentar esse texto nesta noite para o nosso crescimento. Fique com a sua Bíblia aberta e vamos crescer juntos, né? Vamos nos lembrar algumas coisas, já que estamos no último dia de 1 João, pelo menos nessa temporada, né? Igual as séries, né, que tem, vai ter outra temporada, e a gente volta de novo, quem sabe, para 1 João. Antes de Jesus voltar, a gente vai estudando a palavra de Deus, e assim a gente vai crescendo, e a gente vai sendo santificado,
porque é a palavra de Deus que santifica a nossa vida, né? O próprio João registrou a oração de Jesus, né? E lá em capítulo 17, versículo 17, diz assim, né? Que na verdade nós somos santificados na palavra. É a palavra de Deus que nos santifica, é a palavra de Deus que nos torna santos. Quanto mais nós nos alimentamos da palavra de Deus, mais nós somos santificados. Eu gostaria de, então, apresentar a vocês esta realidade que está inserida no texto que nós lemos. João escreveu no final do primeiro século, a igreja vivia um momento de perseguição, e João escreveu para uma igreja um tanto solidificada, porém ainda uma igreja que enfrentava dificuldades ao receber ensinamentos estranhos. Né? O meu pai, ele falava uma coisa interessante, ele dizia assim, em copo cheio não cabe mais nenhuma gota. Então, quando a gente recebe alguma coisa na nossa vida que é estranha, é porque a nossa taça não está cheia, não está transbordante. Muitas vezes nós nos tornamos vulneráveis porque não estamos completamente cheios da palavra de Deus, porque nós ainda não colocamos Deus como sendo a bênção que transborda no nosso coração, né? E a igreja vivia essa realidade. Os gnósticos estavam ensinando uma falsa doutrina à igreja cristã, estavam ensinando coisas extremamente equivocadas, ensinando que Jesus não tinha encarnado, que ele não podia ter corpo físico como você e eu, tá? Ensinando que a matéria era completamente impura, de modo que Jesus não podia ter tido matéria, do contrário, ele seria impuro. Então, ensinando coisas extremamente erradas. João, então, passou a ensinar a igreja contra, não é? É o que nós chamamos de ensinamento apologético, tá certo? Para você guardar aí. O ensinamento apologético é aquele ensinamento que confronta o erro, confronta o ensinamento equivocado. Vamos observar o que diz o texto. Versículo 13 diz: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, e vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Muito bem. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. João, então, havia exposto uma série de coisas, falando a respeito do testemunho sobre Cristo, o testemunho no céu. Na última terça-feira nós falamos sobre isso. 3 testemunhos no céu, 3 testemunhos na terra, que Jesus é o Filho de Deus, tá? E ele fala, eu escrevo essas coisas para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna, que a vida de vocês não é limitada a este mundo, e como nós precisamos sempre nos lembrar dessa realidade. Nós não devemos nos prender exageradamente a este mundo. Nós temos uma vida eterna. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 5, ele fala a respeito do nosso corpo como sendo uma casa terrestre. E ele diz assim, quando essa casa terrestre, que é o nosso corpo, se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício, não feito por mãos, um edifício eterno, feito por Deus. Essa casa terrestre, ela se desfaz. A cada dia nós percebemos essa realidade. A cada dia nós envelhecemos, nós nos sentimos diferentes, porque esse corpo físico, ele vai se desfazendo. Porém, a esperança do cristão é na eternidade. Por isso que Paulo disse que se a nossa esperança em Cristo se limitasse somente aos dias que nós temos nesta vida, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. E como somos felizes por crermos na eternidade? Eu não tenho nenhuma dúvida de que o meu pai está com Deus, de que ele está tendo uma vida eterna pela fé que ele professou.
Então eu não tenho dúvida que o corpo dele foi se desfazendo, o coração foi ficando fraco. Um dia o coração parou, tá? Essa bomba, né? Essa bomba que bombeia o sangue para todo o corpo parou de funcionar. E aí o Senhor tomou meu pai, tá? E levou para as regiões celestiais. E ele está num local onde não há lágrimas, ele está num local onde não há tristeza, ele está na presença de Deus para toda a eternidade. Essa é a nossa esperança. João fala a respeito disso. Eu escrevo essas coisas a vocês porque vocês são salvos. Se vocês não fossem salvos, eu não escreveria, porque vocês não iam entender. Essa é a realidade. Nós precisamos compreender uma coisa, queridos. A palavra de Deus é para os que são de Deus. Por quê, pastor? Pastor, o senhor está sendo aí exclusivista, tá? A palavra de Deus é para os que são de Deus. Sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia diz assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque para ele, homem natural, as coisas do Espírito são loucura. As coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Quem é que compreende a mensagem espiritual, senão aquele que é espiritual? A mensagem se discerne espiritualmente. Você conversa com alguém que ainda não foi alcançado pela graça do Senhor, tá? Nós até ouvimos, olha, eu admiro muito a Bíblia, né? A gente ouve muito isso, é muito bonito, eu admiro muito, mas compreender, tê-la como palavra de Deus, tê-la como a inerrante palavra de Deus, é para os salvos. É para os salvos. É para quem tem a graça. Tá? Por isso que João diz, essas coisas vos escrevi porque vocês são salvos. Vocês têm a vida eterna. Porque vocês creram no nome do Senhor Jesus Cristo. Então vocês têm a vida eterna. Eu só escrevi por isso. Eu não ia jogar palavras ao vento. Eu escrevi porque há em vocês a possibilidade da retenção da palavra de Deus. Tá certo? Deu para compreender isso? Amém ou não? Amém, né? Amém. Continuando, versículo 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ele dá ouvidos. Nós temos essa confiança. A nossa oração não é vã. A nossa oração não é sem sentido, sem ter o objetivo alcançado. Quando pedimos alguma coisa a Deus no nome do Filho, tá? Ele ouve, segundo a sua vontade, até porque nós temos o próprio exemplo de Jesus Cristo. Na iminência de ser crucificado, o Senhor Jesus Cristo orou ao Pai, dizendo: Pai, te é possível todas as coisas, para ti não há impossíveis, passa de mim esse cálice, mas que a tua vontade seja feita, e não a minha, a tua vontade. E a vontade do Pai estava escrita, era de entregar o seu Filho, para que ele pudesse salvar o mundo. Então nós tivemos a bênção de termos em Cristo o caminho para nos voltarmos a Deus. Então nós temos essa confiança. Todos os dias, antes de dormir, a minha filha me chama para eu orar com ela, né? E eu sempre converso com ela sobre isso. Aquele momento não é um momento somente de confraternização pai e filha. Aquele é um momento significativo, porque nós sabemos que Deus está ouvindo. Deus está ouvindo. Ali a gente ora, coloca todo dia a nossa vida nas mãos de Deus. À noite, o descanso, agradecemos, tá? Aquele é um momento sublime, um momento que temos com Deus. A nossa oração
não é vã. Essa é a confiança que temos, que quando nós pedimos a Deus, não é? Segundo a sua boa vontade, Ele nos ouve. O versículo 15 diz assim: e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Meus irmãos, quando a gente pede ao Senhor, segundo a vontade do Senhor, essa oração não tem como não ser atendida. Como assim, pastor? Outro dia eu pedi um exemplo, né? Porque tem gente que pensa que Deus tem uma agência de automóveis, né? Tem uma agência, ele é vendedor de carro. Eu peço um carro a ele para ele me dar, né? Tem gente que pensa que ele tem uma imobiliária. Eu pedi uma casa a Deus, né? Então não é assim a história. Quando nós pedimos algo ao Senhor, segundo a sua vontade, Ele revela o que para nós? O que é que Deus revela para nós? A sua vontade. A sua vontade. Mas a notícia boa é que a vontade dele é melhor que a nossa. É boa, agradável e perfeita. Bênção grande é quando aquilo que nós desejamos está no coração de Deus já para nos dar. Assim, a alegria é grande, porque a vontade de Deus está alinhada com a nossa. Por quê? Porque nós estamos nos deleitando em Deus. Não é isso que diz o Salmo 37, versículo 4, não é? Deleita-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando nós estamos em comunhão com Deus, nós não pedimos absurdos, não pedimos coisas que nada tem a ver com o caráter de Deus, com os atributos de Deus, com a personalidade de Deus. Como é que eu posso, por exemplo, pedir a Deus algo violento? Como é que eu posso pedir a Deus algo agressivo? Como é que eu posso pedir a Deus algo nocivo? Como é que eu posso pedir a Deus a morte de alguém? Como é que eu posso pedir a Deus algo que nada tem a ver com o seu caráter? Essa é uma oração de um nécio. É a oração de alguém que não conhece a Deus, que está vivendo um momento de loucura, que quem sabe até já teve uma experiência com Deus, mas está vivendo um momento de insanidade. Foi o que aconteceu com Elias, profeta Elias. O que ele pediu a Deus? Quem lembra? Lá na caverna. O que foi que Elias pediu a Deus lá na caverna? Ele pediu a morte dele, pediu para morrer. Aí Deus disse: não, meu filho, eu vou te... Não, mas eu estou aqui. Aí veio um trovão, Deus não estava. Veio uma tempestade, Deus não estava. Depois veio um vento, uma brisa suave, e Deus estava lá. E ele foi consolado. E ele pôde, de alguma forma, refazer as suas emoções. Assim, queridos, muitas vezes nós também, eu já me apanhei pedindo coisas que não correspondem ao caráter de Deus. Eu tenho primeiramente que conhecer a Deus, e assim eu posso pedir coisas que se identificam com o seu caráter, que estão dentro daquilo que corresponde ao caráter de Deus, não é? Deus é amor, Deus é justiça, Deus é perdão, Deus é justo em todas as coisas. Então, assim, toda vez que a gente encontra a questão da ira de Deus, e aí eu queria só abrir um hiato em relação a isso,
nós nos deparamos com a realidade da ira de Deus, mas é em função de quê? Em função do pecado. Em função do pecado, porque Deus sabe que é justamente o pecado que nos afasta dele. E Deus ama tanto a criação, Ele nos ama tanto, que a sua ira é em função daquilo que nos afasta dele. Aqui tem alguns pais, né? Aqui tem alguns pais. Nós amamos os nossos filhos. No dia que a gente encontra os nossos filhos com más companhias, sendo influenciado para o mal, para coisas que vão destruir os princípios tão valiosos que eles receberam, nós entramos, né? Nós entramos na luta. Nós entramos na luta contra aquilo que está afastando o nosso filho de nós, dos nossos princípios, porque nós sabemos que perto de nós eles estarão protegidos, amados, eles terão tudo do bom e do melhor que nós pudermos dar. Por isso que Jesus disse: vocês que são maus, quando um filho pede um peixe, vai dar uma cobra, uma serpente? Não. Se o filho pede um pão, vai dar uma pedra? Não. Vocês são maus e ainda assim sabem cuidar dos filhos, sabem dar o que é bom, servir de regra. Quanto mais o Pai está nos céus. Então, quando nós encontramos a ideia da ira de Deus, não é para defender os nossos caprichos. Não, é em relação ao pecado. É em relação àquilo que nos afasta dele. Que a gente sempre lembre disso. Tá? Deus, então, se ira em relação... Você vê que a última frase de João é em relação aos ídolos. Por quê? Porque o ídolo nos afasta de Deus, toma o lugar de Deus. A coisa mais prejudicial que nós encontramos na trajetória do homem, tá, é quando o homem coloca coisas no lugar de Deus. Por isso que Paulo diz assim: todas as coisas são lícitas. Alguém fica perguntando: pastor, é pecado isso? É pecado jogar bola? É pecado fazer aquilo? É pecado passear? É pecado? Não, pecado é você colocar as coisas no lugar de Deus. Então assim, jogar bola no domingo, na hora do culto, para mim é pecado. E você está valorizando muito mais um lazer, a não ser que você seja jogador profissional, que é o seu trabalho, tá? Você vai, depois a gente manda o vídeo. Mas nós precisamos compreender isso. Tá? Que Deus se ira com aquilo que nos afasta dele. Vocês lembram da palavra de Jesus, né? Lá em João 14, o desejo que Jesus tem de nós estarmos com ele, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou procurar lugar, vou preparar lugar, para que onde eu estou, estejais vós também. Então assim, como Jesus quer que nós estejamos onde ele está? Nós é que às vezes não queremos muita companhia de Jesus, mas ele deseja tanto que nós estejamos onde ele está. Assim é Deus. Versículo 15. E se sabemos que ele nos ouve, não é? Já li o versículo 15, é isso mesmo. Versículo 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte. E por esse não digo que rogue. O que João está dizendo? O que é o pecado para a morte? Jesaías, Pastor Kennedy, Sebastião, vou só nos homens, viu? João Emanuel, Cessiano, João Vitor. O que é o pecado para a morte? O que é o pecado para a morte, de acordo com a Bíblia? O pecado para a morte é a blasfêmia contra o Espírito. Esse é o pecado para a morte.
O que João está dizendo é assim: vocês não entram nessa seara. Não entre aí. Você não vai converter ninguém. Isso é entre ele e Deus. Percebe isso? E é uma seara que é entre a pessoa e Deus. E essa distinção feita por João é muito interessante. Porque nós sabemos que não existe pecadinho ou pecadão. Todo pecado nos afasta de Deus. Mas existe o pecado para a morte. Por quê? O pecado para a morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se nós negamos a ação do Espírito Santo em nossa vida, não há salvação para nós. Não há salvação para nós. Domingo passado nós pregamos enfatizando, né, o perigo do pecado. E nós falamos aqui em nossa igreja sobre o pecado. Eu falo, o pastor Kennedy fala, e nós falamos aqui sobre o pecado. A igreja que não fala sobre pecado, ela está negligenciando a ação primária do Espírito Santo, que é a de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não limite a ação do Espírito Santo só ao fato dele ser consolador, não. Ele nos convence. É a pessoa do Espírito Santo que nos convence. Então João está falando sobre isso. Se você vê, e aí eu vou falar bem direitinho para que haja um entendimento. Se alguém vir a seu irmão, é um crente, tá? A seu irmão cometer pecado, não para a morte, não é um pecado de negar a ação do Espírito Santo, não é da blasfêmia do Espírito Santo, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. E é curioso isso, o salário do pecado é a morte, né? Mas Deus nos dá vida. Cada vez que a gente comete um pecado, a gente abre espaço para a morte, para a morte. E o Senhor nos vivifica, Ele nos dá vida em meio a essa realidade do pecado, tá? Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Você não é competência de vocês. Sejam bem-vindos. Não é competência de vocês. Isso aí entre a pessoa e Deus. Por exemplo, eu posso salvar a Sofia, minha filha? Não. Eu oro por ela, pedindo a Deus misericórdia sobre a sua vida, que ela compreenda a graça que foi manifestada na pessoa de Cristo. Eu procuro testemunhar para ela, procuro mostrar que há um Deus que enviou seu Filho Jesus, mas eu não posso salvá-la, tá? É uma competência do Espírito Santo. Eu creio que ela vai ser convencida de que precisa de Deus, mas essa competência é do Espírito Santo. Versículo 17: toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Nisso ele está falando que existem pessoas como você e eu, que pecam, mas não para a morte. Esse pecado não vai gerar morte. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos purificou do pecado. Há uma ideia muito interessante. Eu ouvi uma abordagem de um pastor americano chamado Joel Bick, e ele falando a respeito do efeito atemporal, não é? Do sangue de Cristo, do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo tem poder para perdoar os meus pecados passados, os meus pecados do tempo presente e também os meus pecados futuros. Então quando eu peco, eu não perco a salvação, não. Eu não perco a salvação, não. Não é isso, não. Porque o sangue de Jesus nos purificou também dos pecados futuros. Agora, a evidência de que nós somos salvos
está em nós não nos conformarmos com a vida de pecado. Essa é uma evidência. Então, quando o pecado que porventura eu venha cometer, daqui a 1 hora, Jesus morreu por ele também, compreenda isso. O sangue de Cristo também foi para aquele pecado que eu vou cometer daqui 1 dia, daqui 1 mês. Percebe isso? É o mesmo sacrifício, é o mesmo sangue. Agora, o fato de eu não me conformar com a vida de pecados contínuos, habituais, esse fato demonstra que eu sou um homem nascido de novo. Eu não serei cínico em relação ao pecado. Eu me incomodo com o pecado. Eu choro com o pecado. Eu me entristeço quando eu me vejo pecando. Por quê? Porque no meu corpo habita o Espírito Santo de Deus. E ele se incomoda com os meus pecados, os meus erros. Então, o que João está dizendo é isso. Toda injustiça é pecado. E há pecado não para a morte. Não é para a morte. Ou seja, eu sei que vou pecar, porque esse corpo corruptível que ainda habita o meu ser, esse corpo corruptível tem inclinações terríveis. Por isso que Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer não faço, o mal que abomino, isso me vejo fazendo. Miserável homem que sou, quem me salvará da condenação da morte? Aí ele diz: graças a Deus, por seu sacrifício, por seu amor. Então nós precisamos sempre nos lembrar dessa realidade. O fato, veja bem, até para deixar mais claro ainda, não é para dizer assim: se o pecado que eu vou cometer daqui 1 mês não é para a morte, então já foi perdoado, então não tem problema eu fazer não sei quanto. Se você pensa assim, você não é um salvo. Se você pensa assim, você não nasceu de novo ainda. Porque nós que caminhamos com Cristo, lutamos constantemente em busca de sermos santificados. E ser santificado é ser parecido com Cristo, que não pecou. Percebe isso? Então, essa ideia, esse ensinamento, ele não é para promover o pecado. Muito pelo contrário. É para que nós evitemos constantemente. Mas que nós saibamos que, foi o que Cristo disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Então nós, quem foi que nos deu a Jesus? O próprio Deus. Por isso que Jesus diz assim: dos que tu me deste, nenhum se perdeu. Primeiro, porque Deus não se engana. E segundo, porque Jesus é um pastor competente. Ele não perde ovelha. Pastor competente. Ele conhece todas elas. Não perde nenhuma. Tá certo? Vamos caminhar. E já chegando para a parte final aqui desse nosso maravilhoso livro, 1 João. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Opa! Não vive em pecado. É nascido de Deus, não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então, o crente, trazendo para a nossa linguagem bem compreendida, o crente não deve ter medo do diabo. O crente não deve ter medo do maligno. Como algumas pessoas falam, cara? Coisa ruim, pastor, já foi em algumas casas. Não, pastor, parece que o coisa ruim não quer que eu vá para a igreja. E ele tem tanta força assim na sua vida? Como assim? Como assim? Eu venho de uma família muito radical. Eu já disse isso na igreja. Meu pai, eu presenciei
Houve uma ocasião clássica que chegou uma família toda do meu pai, que era um sobrinho dele, militar, chegou num carro, eu lembro como hoje, chegou num Opala, viajou de Brasília para Fortaleza, chegou, papai estava arrumado para ir para a igreja, ele, a esposa, os filhos, papai, sejam muito bem-vindos, a casa é de vocês, eu vou para o culto, daqui a pouquinho a gente conversa. Eu não troco. E que exemplo. Quando voltou, ficou conversando até meia-noite, mas não troco. Não troco. E eu ouço, sabia? Eu ouço, pastor, eu me programo todo para ir. Aí na hora de ir, chegou o vizinho lá. Aí começa a conversar. Meu irmão, traga esse vizinho para a igreja. Ou então diga assim, meu irmãozinho, fique aqui, eu vou para o culto, depois eu lhe conto o que foi que o pastor pregou. Você vai ver como é mais interessante do que o que você tem para me dizer. Então assim, a gente tem que ter um posicionamento. Um posicionamento. Porque do contrário, os nossos filhos vão perder o hábito de vir para a igreja. É véspera de feriado, pastor, então não vamos não. Não tem condições. Não, pastor, porque a gente vai para a praia. Pastor, porque a gente vai para a serra. Pastor, porque... meu irmãozinho, está certo. É assim que Deus é para ti. Então nós precisamos ter essa compreensão acerca do que realmente, ou de quem realmente Deus é para nós. Sabe? Se a gente abrir espaço, então a gente vai se prejudicar, não é? Sabemos, versículo 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está no maligno, jaz no maligno. Nas estruturas políticas, culturais. Não pense, querido, que há mortal que é salvador de pátria, não. Vamos então, o céu vai descer quando mudar a política, quando mudar a sociedade, quando mudar isso, mudar aquilo. Tolice. O mundo jaz no maligno. É assim. Às vezes nós somos tão infantis. Eu estou me colocando. Tudo isso é temporário. O mundo jaz no maligno. O mundo não quer o meu bem, como um todo. Ele não quer o seu bem. Nós devemos confiar em Deus. A Bíblia diz o quê? Nos esquecemos. Por isso que Oséias falou, né? Foi o texto que nós lemos no sábado, né? O meu povo perece. Por quê? Quem lembra aqui? Estava no sábado. Por falta de conhecimento. Exatamente. O meu povo perece por falta de conhecimento. A Bíblia diz o quê? Maldito o homem que confia no homem. Minha confiança está... Não é, a confiança está em Deus, queridos. O mundo jaz no maligno. Temos que ter cuidado com o nosso excesso de entusiasmo em relação às coisas desta vida. Por isso que eu não me surpreendo. Pastor, por que Deus está no... O que é que eu sempre digo na igreja? Deus não está alheio ao que estamos passando. Deus não está alheio. Deus tem o controle. Pastor, vai ter isso e aquilo. Então vai todo mundo morrer. Jesus volta antes. Fique tranquilo. Ou eu tenho a minha vida inteiramente nas mãos de Deus, ou eu vou ficar igual uma pessoa do mundo. Sabe? Alimentando expectativas em homens, em pessoas. O mundo já no maligno. Ele está no maligno. Versículo 20. Vai dar tempo de terminarmos hoje. Versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo.
Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo, como diz aquele cântico que a gente cantava antigamente, né, Jesaías? Nele a gente pode confiar. Lembra que a gente cantava essa música, né? Nele a gente pode confiar. Este é o Filho de Deus. É Ele quem nos dá entendimento. Por isso que a carta aos Hebreus começa da seguinte forma, né? Eu amo o versículo 1 do capítulo 1 da carta aos Hebreus. Havendo Deus outrora nos falado por meio dos pais, por meio dos profetas, nos últimos dias, Ele nos fala por meio do Filho. É Jesus. Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Não são os pais, não são mais os profetas, é o Cristo encarnado. É a sua mensagem que merece ser valorizada. É aquilo que Ele é para nós. É o Filho de Deus, Ele é a vida eterna. Ele é tudo que nós necessitamos. Ele nos preenche. Eu acho muito curioso, às vezes eu fico meditando no Evangelho de João, como é precioso. João faz questão de apresentar Jesus, né? De tudo que lhe vinha à mente, para que ele realmente fosse visto como alguém que supre todas as nossas necessidades. Ele é pão, Ele é água, Ele é porta, Ele é caminho, Ele é verdade, Ele é vida, Ele é ressurreição. Ele é tudo. É o Verbo. É Ele. Nós precisamos, por isso que eu me emociono, eu falo sempre que eu me emociono demais quando a gente canta aquele hino. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Jesus, Ele é o Rei da Glória. Que Ele seja o Rei da sua casa, da sua família, da sua vida. Que Ele seja o seu referencial, que Ele seja a sua esperança. Que a sua esperança não esteja nas coisas desse mundo, em homens. Que Ele seja de fato o supridor de cada uma das nossas necessidades. Que Ele seja visto como o médico dos médicos, como o Senhor dos senhores, como aquele que supre todas as nossas necessidades. É Jesus. E o último versículo. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, porque Deus não divide a sua glória. Deus não divide a sua glória. Temos Cristo e Cristo. Não é Cristo e mais fulano e mais Beltrano.